Fala aí, meus consagrados, beleza? Estamos de volta aí com o Olé das Gurias, eu, Thiago Santos e Guilherme Estima, todos falando de estúdios alternativos hoje, Guilherme Estima. Boa tarde, bom dia ou boa noite, seja lá a hora que o pessoal vai ver, né? É que tá todo mundo acordando cedo aí para ver o Brasil jogar. Mas diga aí, tem gente que não tá nem dormindo. Exatamente. Estamos aí, o Guilherme Estima, nos estúdios paternos, né? Eu nos estúdios maternos hoje. Longe de casa, longe dos recursos habituais, mas bem assessorados aqui. Tchê, viemos aqui para falar um pouco das Olimpíadas de novo, né? Falar de futebol, especificamente das meninas do Brasil, que infelizmente acabaram saindo fora da disputa por medalhas nessa semana, né? Nessa semana não, porque hoje é terça-feira, ontem é segunda, mas agora na última partida das gurias, acabaram sendo eliminadas pela seleção canadense nos pênaltis, depois de um jogo em 0-0, bastante dificuldade no jogo ali, né? Uma adversária bastante difícil e que se mostrou agora, a gente pode até falar depois sobre isso, capacitada, né, para estar disputando aí o ouro na decisão. Mas o que falar das meninas e o jogo contra a seleção canadense aí, o Guilherme Estima? Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite aí, Thiago. O jogo foi um jogo truncado, assim, né? A seleção canadense tem uma defesa bem postada, né? O Brasil não conseguiu furar esse bloqueio, tentou, martelou, não conseguiu criar tanto. Teve algumas boas chances, né? De repente faltou aquele centroavante, aquela centroavante diferenciada, né? Tipo a Cristiane, por exemplo, em boa forma, em condições de jogar. Mas a seleção classificou, né? O Canadá classificou para disputar o ouro. Eu ainda acho que foi uma eliminação precoce, que o Brasil tinha condição de passar pelo Canadá, mas não foi demérito, né? Se a seleção canadense chegou na final é porque tá bem treinada, tá focada, fez por merecer chegar na final, né? E fica o sentimento de tristeza, né? Felizmente as meninas não conseguiram chegar na final. E a Formiga, principalmente pela Formiga, né? Que é provavelmente a última Olimpíada dela. Não sei se vai ter gás para mais uma. Mas eu tava torcendo bastante por ela e pela Marta. E, né, não deu, né? Agora é bola para frente e preparar para as próximas competições. Quando tu falou da Formiga ali, muito provavelmente ela não vai participar, mas como se trata da Formiga, né? A gente não sabe. Vai que, né? Ou então numa dessas ela pode estar também participando. Né? Pode ser. Ela pode estar participando também, de repente, numa comissão, né? Uma comissão técnica ali, sendo uma representante das jogadoras em relação ali à treinadora também. Né? Pode ter esse tipo de função durante os Jogos Olímpicos e até mesmo aí na sequência na carreira. Na verdade, ela continua jogando, né? Ela é atleta ainda, joga, só talvez tenha encerrado o ciclo dela na seleção. A gente ainda não tem a absoluta certeza disso, mas enfim. Cara, então 0-0 no jogo, o Brasil foi para os pênaltis e nos pênaltis veio a derrota 4-3, como tu falou. Não foi demérito, né? Apesar de ser pênaltis e muitas vezes as pessoas consideram a decisão por pênaltis como uma loteria, né? Mas está envolvido também, especialmente no momento decisivo de uma competição importante, né? Além da sorte, claro, pode ser, a capacidade de concentração, né? A capacidade técnica, o momento de daqui a pouco é um momento de muito nervosismo e aí tu conseguir baixar a adrenalina, ou como diria um amigo meu, né? Baixar a naftalina, baixa a adrenalina ali, consegue te concentrar, manter a tranquilidade, a calma, a serenidade, né, para as conclusões. Às vezes também o jogador não é um robô, né, o atleta, enfim, vem o peso, né, pode ser o peso nas costas de uma decisão e acaba não conseguindo fazer aquilo que treina, aquilo que imagina, aquilo que costumeiramente faz e acaba não tendo êxito. E aí nos pênaltis, enfim, o Brasil acabou desperdiçando 2 cobranças, né, 2 penalidades, e a seleção canadense só teve o desperdício de uma delas, acabou levando a classificação por 4-3. Como é que tu viu aí essas cobranças aí de pênalti, Guilherme? Foi as cobranças de pênalti, cara, eu até dei uma bugada agora, mas é porque eu ia falar uma coisa e pensei outra. Na verdade, eu queria complementar que essa história de pênalti ser loteria
é meio que uma falácia, assim, né? Eu não tenho essa visão. Eu acredito que é muito mais do preparo mental dos atletas, do quão eles estão focados, do quão eles estão seguros, né, para bater aquele pênalti, confiantes, né, do quão eles lidam com a pressão, porque é um momento que já teve uma prorrogação, a perna tá pesada, né? Já foi bem desgastante, né? O Brasil era o favorito contra o Canadá, então tudo isso pesa, né? E então é complicado, assim. A goleira do Canadá fez 3 defesas, né? Se não me engano. Mas enfim, acontece, né? O Brasil podia ter tido uma sorte não, né? Não é sorte. Podia ter tido um destino melhor, mas né, não dá para, como eu falei, colocar em xeque a postura do Canadá, que estava lá, né? Jogou firme o jogo inteiro, mesmo mais cansados. A Marta até falou na entrevista pós-jogo que as canadenses pareciam estar mais cansadas na prorrogação, né? Então, sim, mesmo assim, elas conseguiram carregar o jogo até os pênaltis e passar nos pênaltis, né? A gente vê que esse tipo de estratégia é muito usada no futebol. A Croácia, sim, chegou praticamente numa final de Copa do Mundo desse jeito. A Itália, né, tem uma defesa historicamente muito sólida, ganha os seus joguinhos ali de 1-0, de 6-0. E nessa hora não adianta, né? Quem tá com o psicológico mais em dia ali é quem vai mais confiante, é o que define se a bola vai bater na trave e sair, bater na trave e entrar, né? Nada é por acaso, né? E é isso aí, né? O Canadá foi melhor, né, nos pênaltis na hora decisiva, né? Exatamente. Não pode ser considerado demérito da seleção brasileira, talvez existisse um favoritismo ali, mas as pessoas, especialmente a torcida, né? E a gente vê muito nas redes sociais o pessoal comentando, e aí o pessoal que já do envolvimento maior com o futebol feminino até replica, né? Falando que acompanha de 4 em 4 anos quando tem Olimpíada, ou de vez em quando, agora teve a Copa do Mundo na França há 2 anos atrás, e aí o pessoal teve um engajamento, um envolvimento maior, né, com a seleção feminina. Então o pessoal muitas vezes não está habituado, e aí pensa assim, mas perder para o Canadá, mas quem é o Canadá no futebol mundial? No cenário feminino, é importante lembrar que o Canadá, assim como os Estados Unidos, é um país que tem um aproveitamento já desde os tempos do colégio, da escola, né? Incentivando e fazendo todo um trabalho em cima do futebol feminino, por exemplo, que é o que nós estamos falando, né? O futebol feminino é outro nicho, é diferente do Brasil, né? É diferente do que se tem aqui no Brasil. Então, o futebol feminino no Canadá, ele tem uma força diferente do que o futebol masculino tem. Quando a gente pensa Brasil e Canadá no masculino, nossa, a diferença é absurda. Mas no feminino é diferente, não é assim. Existe um lado igualitário. E outra coisa é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro com a seleção tem grandes jogadoras, agora a gente tem um campeonato organizado aí, que também revela grandes nomes, tem base, tem sub-15, sub-16, sub-18, enfim, e tudo mais aí para as gurias, né? Mas no Brasil, com vamos dizer assim, com esse aproveitamento maior, ele é mais recente, né? Tanto é verdade que os clubes brasileiros, costumeiramente, eles têm o futebol masculino como grande atração, e o futebol feminino, muitas vezes, ele é tratado como essa situação atual aí, de que tu precisa ter o futebol feminino para poder participar desta ou daquela competição, porque senão pode receber alguma, sei lá, não poder participar disso, não poder participar daquilo. Então o futebol feminino no Brasil, ele já tem uma certa visibilidade, mas ela é pequena ainda, comparado ao futebol masculino, então nem se fala, né? Precisa de muito apoio ainda, e no Canadá é diferente, no Canadá ele já é uma coisa mais anterior, né? Então, quando as pessoas falarem que, mas perdeu para Canadá, quem é o cara? Pô, no feminino, Canadá não é qualquer coisa, né, o Guilherme? Bom, então eu não acompanho o futebol canadense, né? Por motivos óbvios, não acompanho o futebol canadense. Nem o masculino, nem o feminino, nem qualquer outro esporte canadense. Mas eu tenho um amigo que mora lá e ele estava comentando comigo a questão da estrutura das meninas, né? Que tem uma estrutura muito boa para trabalhar, tem acesso à alimentação, tem equipamento de qualidade para treinar, né? E essas coisas aqui no Brasil não são tão boas quanto o pessoal pensa, assim,
tô treinando no Inter ali, tenho o mesmo acesso que os jogadores do plantel masculino não têm, cara. Não é a mesma qualidade de moradia, não é a mesma qualidade de profissionais de nutrição, de fisioterapia, entendeu? Não é o mesmo equipamento para o treinamento, sabe? E isso que o Internacional, como eu falei em outros programas, o Internacional tem um time bom, tem um time bem organizado, bem estruturado, né? E não é essa maravilha de estrutura, não nem se compara com o futebol profissional masculino e às vezes nem com a categoria de base masculina. Pega o sub-20 ali do Inter, é um outro nível de estrutura. E, coincidência ou não, a gente está vendo que os medalhistas olímpicos brasileiros são aqueles que têm mais acesso a patrocínio, a estrutura de qualidade, né? A conseguir treinar com menos preocupações, né? A viver do esporte. Então, na hora que a gente vai cobrar, eu vi vários comentários assim, tem que trazer medalha para poder cobrar alguma coisa. Cara, mas é um processo, entendeu? A medalha não vai cair do céu. Se tu não investe nos atletas, não surge uma medalha olímpica, porque tem outros 40 países que estão investindo nos atletas e que querem aquela medalha olímpica, entendeu? Se a gente traçar um paralelo, só para encerrar meu raciocínio aqui, traçar um paralelo com o boxe cubano, por exemplo, por mais básico que seja, tem uma cultura e um investimento desde pequeno naqueles atletas, entendeu? Então, desde 7, 8 anos, a gurizadinha cubana já está praticando esporte com estrutura, com metodologia, com organização, e quando eles chegam no auge deles, eles estão prontos para dominar as Olimpíadas na categoria deles, entendeu? Então, é complicado cobrar assim, tem que ganhar dos Estados Unidos, tem que ganhar da França, tem que ganhar do Canadá. Para ganhar, a gente precisa investir tanto quanto os que estão ganhando, pelo menos, né? Só na base da alegria e do vamos ver, não dá, fica difícil. Na verdade, o investimento ele é muito maior no pré, né? Para que tu tenha algum retorno no pós, exatamente assim. E muitas vezes tu investe em vários atletas para que possa sair um ou dois dali que possa ser realmente esperança de medalha, independente do esporte que for. E aqui no Brasil a gente sabe, cara, é só futebol e masculino, né? Porque o feminino, agora, como a gente vinha falando, é agora que o futebol feminino está conseguindo pegar uma proporção maior aí no cenário, né? E os outros esportes, acho que com exceções, poucas exceções, como o vôlei, por exemplo, que é bastante trabalhado aqui no Brasil, a gente sabe que o vôlei é outra qualidade, outro nível, né? Mas outros esportes aí, como é que tu quer que um atleta, um cara que pratica o atletismo, a corrida, salto com vara, corrida com obstáculo, né? Como é que tu quer exigir desse tipo de cara que ele traga alguma coisa pro Brasil, se tu vai ver o lugar de treinamento dos caras no barro, no chão, numas pistas esburacadas, né? Enquanto que os outros lá têm à disposição, sim, muitas vezes, o melhor, as melhores coisas, melhor material de qualidade, enfim, e aqui no Brasil não se tem. Então não dá para exigir muita coisa. Aí sempre que algum brasileiro consegue alguma coisa, como agora no salto, na corrida com obstáculos, aliás, aí o brasileiro pegou o bronze, né? Foi o bronze. Pô, que maravilha, que felicidade e tal, não sei o quê. Mas aí tu vai ouvir a história, certamente passa por esse caminho, não, muita luta, muito trabalho, muita dedicação, muita correria, né? Aí geralmente aparece nas reportagens, né? Treinava com tênis de tal jeito, estragado, né? Eu tinha que acordar cedo da manhã porque depois tinha que ir para o trabalho, né? Ou então chegava em casa depois só muito tarde, aí trabalho, estuda, corre, né? Treino. É sempre um sacrifício, não tem atleta brasileiro que não tem sacrifício, né? Então o pessoal acaba cobrando muito e não pensa nesse pré, né? Não pensa no pré. Bom, acho que é mais ou menos por aí, né? O futebol feminino do Brasil, então, deu adeus à competição. A seleção canadense não só eliminou o Brasil, como já passou para a final, eliminando a seleção dos Estados Unidos. Acho que uma das, se não a principal favorita, né? Mas uma das favoritas ao título aí, né? Eliminou a seleção americana, tá na final. E agora vamos ver, né? Vamos torcer para o Canadá, né? Até porque quando o time da gente é eliminado por alguém, a gente torce para esse aí ganhar, porque no fim, pelo menos tu diz, não, perdemos porque foi campeão. Perdemos para os campeões, então não tinha como. É um alento. Agora, exatamente, é um alento. Aquele alento que até tu não espalha muito, mas tu fica pensando para ti, né? Não, perdemos, mas foi para os caras que ganharam, então, né? Ganharam o título aí no final. Mas enfim, a seleção brasileira agora deve certamente passar por uma
não digo renovação, né, mas por algumas mudanças, alguns nomes, enfim, que talvez não sigam. A gente falou da Formiga, a Marta ela não confirmou nada ainda a respeito de fico, não fico, né? Vou embora, não tá? Acho que eu particularmente acho que quando o jogador ainda está em atividade, está demonstrando capacidade técnica de jogar, pode ser convocado. E isso independente de seleção, seja masculino ou feminino. Ah, mas tem que pensar num projeto para a próxima Copa ou para a próxima Olimpíada. Não sei, cara. Eu acho que enquanto tá jogando bem, tem que estar lá. Entendeu? Se daqui a pouco, quando chegar lá perto da Olimpíada ou da próxima Copa, já não tiver mais em condições, daí faz uma substituição natural. Entendeu? Mas também é direito dela, daqui a pouco, não querer mais participar da seleção, por algum motivo ou outro, embora, pelo que ela fala e a gente percebe, ela tem um amor muito grande por jogar pela seleção brasileira, né? Ela sente prazer em jogar pela seleção brasileira, então é uma grande atleta aí que está chegando o ciclo perto do final, né? A gente sabe disso. Não sabemos se vai no próximo Olimpíada ou não, mas está chegando perto do final. Sorte de quem viu, né, o Guilherme? Basicamente isso. Até o próximo ciclo olímpico agora vai ser mais curto, né? Vai ser 3 anos. A Marta vai ter 38 na próxima Olimpíada. Talvez consiga. Ela é muito boa tecnicamente, né? Também não é uma jogadora pesada, né? Não tem um histórico de lesões tão extenso assim. Quando vê, né? Se ela tiver afim, bola tem para chegar lá, né? A gente vê o Daniel Alves aí comandando a gurizada ali no lateral direita, jogando muita bola, né? Então, se o atleta se cuida, né? Se cuida e tem bola no corpo, que é o principal, ele consegue estender a carreira um pouquinho mais, né? Ah, sim, a idade está aí para a idade, aliás, a Formiga está aí para provar que a idade muitas vezes não é empecilho, basta que o jogador tenha vontade e tenha tido cuidado, né, durante a carreira aí com as questões físicas, né. Muito bem, cara. Acho que é por aí que tinha para falar do futebol feminino hoje, né? Tá recomeçando daqui a alguns dias mais aí o Campeonato Brasileiro Feminino também, Grêmio e Inter retornando aí para quartas de finais, né? Tem alguma informação para passar também sobre isso? Se eu não me engano, retorna dia 15, né? É Inter e São Paulo, a quarta de final do Inter, né? O São Paulo que tem a Formiga ali, que é um time bom. Mas eu tenho confiança no que o Inter pode passar o carro por cima do São Paulo aí e classificar, né? Uia, passar o carro, hein? Passar o carro é bom. Não quer passar o trator? Não, trator a gente não fala mais. Não? Ah, tá bom. O Grêmio pega o Palmeiras, né? O Grêmio pega o Palmeiras aí, é um adversário complicado. O Palmeiras investiu bastante nos últimos tempos, né? No último ano, na verdade, né? E cresceu bastante aí também no futebol feminino. Então o Grêmio tem esse adversário que é difícil. As gurias do Grêmio já estão treinando aí, estão já retornando as atividades aos poucos aí. Eu vejo lá as postagens, bastante frio lá em Gravataí, né, onde as gurias estão treinando. E torcer para que as gurias do Grêmio, assim como as gurias do Inter, né, possam representar bem o futebol gaúcho aí na sequência do Campeonato Brasileiro. Já estão aí na próxima fase, né? Já conseguiram passar entre os 8 classificados aí da fase classificatória do Campeonato Brasileiro. Estão na elite aí do futebol. Torcer para que agora elas consigam dar sequência nessa caminhada aí rumo às semifinais do Campeonato Brasileiro. Cara, de minha parte era isso daí, beleza. Estou percebendo agora que a gente ficou com a câmera aberta, ampliada, né, o tempo todo, né? A gente não reduziu os quadros. Mas tá bom assim, beleza. Só tinha nós mesmo hoje, não tinha mais ninguém, né? Então tá sossegado. Deixar um grande abraço aí pra galera e pra todo mundo. Já sabe o esquema, né? Vai lá no canal do YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho, participa, comenta, deixa tua análise aí a respeito do futebol feminino, o que aconteceu com a seleção brasileira nas Olimpíadas, o que tu espera daqui para frente, e também pode falar de Grêmio Internacional aí, que também estão voltando, como a gente estava falando, a disputar as próximas fases do Brasileirão Feminino. De minha parte era isso aí, um abraço para todo mundo, deixar aí para o Guilherme encerrar com a última palavra, deixa, né? Deixa aí pro Guilherme. Deixa. Isso aí, pessoal, obrigado quem acompanhou aí. Deixa. Obrigado quem acompanhou. Não esquece de se inscrever, deixa o like aí, divulga na rede social, gente. A gente tá acompanhando futebol feminino e é importante divulgar futebol feminino. Eu gosto bastante de assistir, muita gente gosta. É bom, as gurias representam, né? Todo mundo cobra amor à camisa, as gurias têm amor à camisa, a camisa da seleção, a camisa dos seus clubes, elas jogam com bastante vontade.
Então vamos lá, né? Deixa o likezinho, comenta aí e é isso aí. Valeu. Valeu, feito.